Projeto financiado pela FAPEMIG PCRH BPG Bolsa Pós-Graduação Processo, BPG, 00126224. Instituição Executora, Universidade do Estado de Minas Gerais. Instituição Gestora, FUNARB. A pesquisa intitulada A Ditadura Brasileira Além das Fronteiras, Anticomunismo e Espionagem durante o Governo de Salvador Allende, de 1970 a 1973, mergulha profundamente nas práticas de espionagem que marcaram a atuação do regime militar brasileiro sobre o governo de Salvador Allende no Chile. A pesquisa aborda um período crítico da história latino-americana, quando o Brasil, sob ditadura civil-militar, se envolveu ativamente na vigilância e monitoramento das políticas de Allende, que implementavam um projeto socialista dentro da chamada Via Chilena ao Socialismo. Nas últimas décadas, temáticas sobre as ditaduras no Cone Sul têm alcançado cada vez mais pesquisas. Entretanto, ainda são poucos os estudos concentrados na investigação dos órgãos de inteligência da ditadura brasileira e suas ações de investigação e espionagem para além das fronteiras nacionais. Nessa direção, esta pesquisa tem em vista analisar um importante momento da história da América do Sul, o governo de Salvador Allende, de 1970 a 1973, no Chile, e a atuação dos órgãos de inteligência e informação da ditadura brasileira sobre tal governo. Da vitória de Salvador Allende, vinculado ao Partido Socialista, PS, eleito a partir da coalizão das esquerdas na Unidade Popular, do estabelecimento de políticas baseadas no que ficou denominado como Via Chilena ao Socialismo, como se comportou a máquina burocrática da ditadura brasileira, como foi a atuação de órgãos da ditadura no Brasil da eleição à derrocada e morte de Salvador Allende. Perguntas básicas, mas que foram elementares na construção inicial do que o leitor encontrará em nosso exercício de pesquisa. Esta pesquisa investiga como os órgãos de inteligência do regime militar brasileiro atuaram além de suas fronteiras, especificamente no Chile, durante o governo de Salvador Allende. O recorte temporal abrange o período de 1970 a 1973, anos marcados por profundas mudanças políticas na região. O estudo baseia-se em fontes documentais primárias encontradas no Arquivo Nacional do Brasil. O principal fundo analisado é o relacionado ao Centro de Informações do Exterior, CIEX. Esses documentos revelam como a ditadura brasileira mobilizou uma verdadeira rede de espionagem para coletar informações sobre as políticas chilenas, líderes políticos e as iniciativas da Unidade Popular, liderada por Allende. A pesquisa adota uma metodologia robusta combinando três abordagens principais: exploratória, para identificar os conjuntos documentais relacionados ao governo de Allende; quantitativa, para mapear as temáticas mais frequentes nos documentos analisados; e qualitativa, que permite uma leitura aprofundada e comparativa dos resultados. Por meio dessa triangulação metodológica, o trabalho sistematiza a atuação dos órgãos de espionagem, identificando os principais temas abordados e revelando padrões de ação do regime militar brasileiro. Os resultados obtidos até agora oferecem novas perspectivas sobre a atuação além das fronteiras do regime militar brasileiro. A espionagem não se limitava ao território nacional. Ela era parte de uma rede de relações interamericanas influenciadas pela lógica anticomunista no período da Guerra Fria. Os documentos revelam, por exemplo, que os órgãos de inteligência brasileiros monitoraram cuidadosamente as políticas econômicas, educacionais e sociais implementadas por Allende, bem como suas alianças internacionais e as atividades de líderes políticos chilenos. Essa análise contribui à historiografia, trazendo à tona uma dimensão ainda pouco explorada da história das ditaduras militares na América Latina: a espionagem além das fronteiras como ferramenta de controle político. Este trabalho vai além da análise da repressão interna brasileira, trazendo à tona as complexas relações internacionais de espionagem que ocorreram no contexto da Guerra Fria, particularmente na América Latina. A pesquisa amplia a compreensão sobre o papel do Brasil nos processos de repressão e controle na região, ao mesmo tempo que ilumina a articulação além das fronteiras e do anticomunismo, que se materializou na vigilância e intervenção nos assuntos internos de governos vizinhos. Ao analisar como o Brasil se colocou como uma potência crescente na região, a autora contribui para a historiografia ao desvendar as dinâmicas de espionagem que não apenas ajudaram a consolidar a ditadura no Brasil, mas também a influenciar os rumos políticos da América Latina durante os anos de ditadura. Essa pesquisa é uma importante contribuição para os estudos sobre as ditaduras no Cone Sul e, em particular, para o entendimento das relações de poder e vigilância que se estabeleceram entre os países da região durante a Guerra Fria.